Vamos falar hoje de morfologia. Morfologia trata da formação e classificação das palavras. Então, na morfologia, nós vamos ter aquilo que a gente chama de 10 classes gramaticais. A primeira classe gramatical que a gente vai ver aqui é o substantivo. O substantivo, ele é a palavra que nomeia um ser, objeto, lugar, ação, estado, qualidade. Nós também podemos simplificar assim, substantivo é o nome das coisas. Aquilo que for nome de alguma coisa é um substantivo. Pode ser o nome de uma pessoa, Eduardo, pode ser uma profissão, professor, pode ser um sentimento, amor, ódio, rancor, pode ser um lugar, São Paulo, o nome de um livro. Normalmente, a gente vai entender que o substantivo ele vem precedido de um artigo. Se você colocar um artigo antes, você constrói, na verdade, um substantivo. Então, o amar, o sofrer, o chorar, embora amar inicialmente seja um verbo, quando você coloca o artigo, você transforma em substantivo. O não é um advérbio, mas se você coloca um artigo antes do não, o sim, o talvez, essas palavras imediatamente se tornam substantivo. Substantivo é o nome das coisas. Lembra disso que assim você não erra. Substantivo é o nome das coisas e vale para qualquer coisa. Ok? Um sentimento, um lugar, um livro, um título de um filme. Se for nome, é substantivo. E existe uma classificação para os substantivos. Substantivos podem ser classificados em próprio ou comum, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto, e existe um substantivo específico chamado coletivo. Então vamos entender isso. Próprio ou comum. O comum seria o genérico, assim, o homem, a mulher, a cidade. O próprio é aquele que a gente vai escrever com letra maiúscula, que é o que individualiza, o que particulariza. Então, por exemplo, a cidade é genérico, é comum. Paris, como é um nome específico, é um lugar específico, é próprio. Mesma coisa de um nome de pessoas. O Eduardo, o Steven Spielberg. Se for próprio, sempre com letra maiúscula, porque você particularizou. Depois disso, concreto ou abstrato. Por exemplo, a diferença entre concreto e abstrato. Normalmente se ensinava na escola que abstrato é aquilo que você não pega e concreto é aquilo que você pega. Essa definição ela é muito tola, ela não funciona. A melhor forma é o seguinte: o abstrato é aquilo que você não consegue fazer uma imagem mental. Se você fechar os olhos e tentar visualizar, por exemplo, uma cadeira, você consegue fazer isso? Então, cadeira é concreto. Se eu peço para você visualizar, por exemplo, o Saci Pererê, você consegue visualizar, fechando os olhos, o personagem Saci Pererê? Saci Pererê é concreto. Fada é concreto. Coelhinho da Páscoa é concreto. Beijo, abstrato. Quando eu peço para você fechar os olhos e visualizar um beijo, você vê duas pessoas se beijando. Você não vê o beijo. Aquilo que você está vendo é a boca. Boca é concreto. Beijo você não visualiza. Como você não visualiza a guerra, você vê pessoas guerreando, mas você não visualiza a guerra. Guerra abstrato, beijo é abstrato, amor abstrato, morte abstrato, porque a gente não faz uma imagem mental disso. Por isso que a gente, embora a gente não pegue a lua, a gente sabe que a lua é concreta. Entendeu? Dá para fazer uma imagem mental da lua? Sim, então é concreto. Estrela é concreta, igreja é concreto, cadeira é concreta, assim por diante. Primitivo e derivado. Aqui a gente está falando sobre a origem da palavra. Então, existem algumas palavras que derivam, são produzidas a partir de uma outra palavra. Então, existe uma palavra primitiva, que é a primeira que surgiu, e a partir dela surgem outras palavras. Na aula sobre formação de palavras, eu falei sobre isso. Então, por exemplo, casa é a palavra primitiva, caseiro é a palavra derivada, ferro, palavra primitiva, ferreiro é derivado, enferrujar, derivado, e assim por diante. E como eu sei, às vezes acontece algum problema de saber quando uma palavra é concreta, quando uma palavra é derivada. Normalmente, qual que é primitivo e qual que é derivado? O gritar é primitivo ou é o grito que é o primitivo? Sempre que tiver essa dúvida, você tem que pensar o seguinte: o primitivo é sempre a ação humana. Então, gritar é o primitivo, o grito é o derivado. O chorar é o primitivo, o choro é o derivado. Entendeu? Ação humana. Mas é claro que a gente também tem que pensar o seguinte: às vezes há criações de objetos, de coisas, que a partir disso surgem novas palavras.
Então, por exemplo, antes de inventar o telefone, ninguém telefonava. Portanto, qual que é primitivo e qual que é derivado? Telefone é o primitivo e telefonar é o derivado. Ok? A televisão é o primitivo e televisionar é o derivado. O martelo é o primitivo e o martelar é o derivado. Então, o primitivo é sempre o objeto. Ok? Nesse caso, é o objeto. Ou o primitivo, às vezes, é a ação humana, ou então é o objeto. Você tem que ficar atento a isso. Aqui eu coloquei como exemplo como ferro e ferrugem. Ferro primitivo, ferrugem derivado. Depois, simples ou composto. Simples ou composto também tem a ver com derivação de palavras. Simples é quando a palavra tem uma única raiz, um único elemento, ok? Igual pé, um único elemento. O composto é quando tem duas ou mais raízes, dois ou mais elementos para compor a palavra. Por exemplo, pé de moleque. Ok? Tem que entender essa diferença. Não está sendo apenas o pé está sendo adjetivado, não é isso. Uma coisa é pé, outra coisa é pé de moleque. Pé de moleque nem é pé, nem é moleque, é um doce. Igual o guarda-chuva. Uma coisa é a chuva. Chuva é simples. Guarda-chuva é composto. Guarda-chuva não é nem um guarda e nem a chuva. É um objeto. É um outro significado. Então é aí que a gente entende também o simples ou composto. O simples quando tem só um elemento, o composto quando tem dois ou mais elementos, pode ter uma preposição, barco a vapor e assim por diante. Já o coletivo é uma palavra que, embora esteja no singular, ela entende-se um grupo. Por exemplo, a banda. A banda é composta por um só cantor. Isso não existe, é impossível. Se é uma banda, tem que ter vários elementos. A penca de banana só tem uma banana, então não é penca. Para ser penca tem que ter várias bananas. A mesma coisa aqui, a alcateia de lobos, é um grupo de lobos. O arquipélago, que é um conjunto de ilhas, e assim por diante. Então você tem uma série de palavras que, embora estejam no singular, representa grupo. Então você tem manada, você tem a vara de porcos, você tem molho de chaves, e assim por diante, resma de papel, e assim por diante. Tá ok? Então, a gente começa com a classificação dos substantivos. E é isso.